noite, caros irmãos. É sempre um grande prazer estar aqui para falarmos sobre Jesus, para juntos aprendermos mais um pouco sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Hoje eu vou ler uma passagem deste livro chamado Evangelho no Lar, pelo Espírito Meimei. Nós fazemos a leitura dele aqui em casa aos domingos quando fazemos o Evangelho. A leitura se chama A Religião Espírita. A religião, não sendo mais destemida pela ciência, adquirirá um poder inabalável. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Jesus, na sua misericórdia, trouxe-nos sua mensagem de esperança, convidando-nos aos estudos do Evangelho. E a cada página recordamos as suas palavras. Elas servem para modificar a nossa vida se realmente nos esforçamos em exemplificar os seus ensinamentos. Religião significa religar, algo que está ligado, chamar a atenção dos corações para Deus. Deus, Pai amado, justo e bom, espera a união de seus filhos com Ele. Essa é a finalidade da religião. Ela deve representar a simplicidade como Jesus viveu. O Mestre tinha por templo a natureza e por altar a sua própria consciência. Convidava todos a orar. A sua prece era simples, direta, dirigida ao Pai com devoção e respeito. A única prece que ele ensinou foi a oração dominical, encontrada no Evangelho escrito por Mateus, que é o Pai Nosso. Então, meus irmãos, uma leitura simples, mas de uma profundeza muito grande, né? Ela está dizendo, a principal mensagem dessa leitura para mim é que nós temos que nos unir, independente da religião, né? Como ele disse, a religião significa religar algo que já estava ligado. Ou seja, nós, seres encarnados, espíritos encarnados, que estamos aqui para o nosso crescimento espiritual, nós, apesar de estarmos encarnados, continuamos ligados a Deus. E a oração é que nos religa a Ele. Através da oração é que nós nos aproximamos ainda mais de Deus, que nós acalmamos o nosso coração por alguns instantes e nos conectamos com esse lado espiritual, que dentro da nossa correria ele fica tão esquecido. A gente se importa tanto com as coisas terrenas que muitas vezes mal nós oramos. Mas também nós precisamos entender a qualidade da nossa oração, para que ela realmente sirva de instrumento para nos religar a Deus, para nos religar às coisas espirituais. Como ele disse aqui, Jesus tinha como templo a natureza e como altar a sua própria consciência. Então nós temos que ter a clareza de que não é o templo, a riqueza desse templo que vai nos ligar a Deus. Que também não é esse templo, né, com as suas minúcias da terrena, com quem está ali na frente, na verdade, que também é um espírito reencarnado, que também reencarnou como nós, a fim e com o objetivo de um crescimento espiritual. Então, essas pessoas que representam a religião, né, que às vezes pela nossa própria evolução se faz necessário nós termos um representante que usa, né, essa conexão, essa conotação de que representa Deus aqui na Terra, assim como Moisés teve que representar e trazer os 10 mandamentos, porque naquele tempo as pessoas, né, elas não tinham condições de entender de uma outra forma, assim como Jesus veio e nos ensinou e nos falou através de parábola, nós talvez hoje, nos dias de hoje, nós precisamos realmente desses representantes, mas nós não podemos esquecer que eles são seres encarnados, espíritos em evolução como nós.
Então nós precisamos ouvir, mas ter uma fé que seja lúcida, né? Uma fé clara, como é a fé quando a gente segue a doutrina espírita. Uma fé que nos faz clarear os ensinamentos, que nos faz refletir, uma fé raciocinada, e não uma fé aonde a gente coloca todas as nossas fichas num ser reencarnado, né? Então nós precisamos ouvir, nós precisamos acreditar, nós precisamos respeitar, mas nós precisamos ter a nossa consciência como o nosso altar. Que a nossa consciência separe aquilo que realmente nos serve para o nosso crescimento. E o principal, meus irmãos, que nós oremos com o coração, que nós oremos com fé, que a nossa oração seja mesmo o fio condutor até Deus. Principalmente neste momento que estamos vivendo. E que a gente possa refletir sobre o que foi dito. Independe da fé, independente da religião, porque a religião serve para unir. Este é o propósito da religião. Que nós possamos nos unir enquanto filhos de Deus neste momento tão difícil, independente da nossa crença e o nome que ela leve. Para que a gente possa rogar a Deus pela misericórdia da humanidade. Rogar a Deus para que nós possamos seguir e entender os seus ensinamentos através do seu Filho Jesus. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E até a próxima semana, se Deus quiser.